a nossa reflexão da palavra em que foi lida nesta noite, e podemos dizer que é praticamente a continuidade da leitura da palavra de sexta-feira em que nos antecede, né? Ou seja, sexta-feira passada, a gente pode dizer que a palavra foi que Jesus, ele ensinava, ele doutrinava, ele aplicava disciplina ao meio da caminhada com os seus discípulos. E Jesus terminou dizendo que aquele que não aceitasse a sua maneira dele ensinar, também não era discípulo dele. Resumimos tudo nesta palavra. Quando Jesus, ele ensinava e alguém não queria aceitar o ensinamento de Cristo, ele terminou dizendo que aquele tal não era discípulo dele. E nós podemos agregar um pouco mais as palavras, não só discípulo de Jesus, como também amigo, né? Amigo. E vamos um pouco mais adiante, além de amigos e discípulos de Jesus. Jesus, ele deu um exemplo, dizendo que aquele que considera o Deus Pai, aleluia, como Pai, precisa aceitar a disciplina do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando não aceitamos a disciplina do Pai, nós não somos filhos. O filho é aquele que reconhece a soberania do Pai, a autoridade do Pai. E quando o Pai corrige, ele corrige para o bem do seu filho. Louvado seja o nome do Deus vivo. Assim, o irmão Denilson, ele iniciou a leitura no versículo de número 7, né? Se suportar a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrige? Se até a nossa salvação, a palavra do se, ela está lá presente. Se permanecer firme até o fim, será salvo. Então, a palavra condicional, a gente tem que ver como realmente acatar, como a gente aceitar. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E eu pude pensar comigo, o Deus Todo-Poderoso, desde quando Ele criou a raça humana, Ele não simplesmente soltou no campo, como o vaqueiro solta seus animais e diz assim: vai comer o pasto que interessa. Não, de jeito nenhum. Come o pasto que vier aos teus olhos. O Deus Pai, Ele fez com o homem de pé errante. Aleluia, que seja. O Deus Pai, Ele tem responsabilidade com seus filhos desde a criação, começando, vamos dizer, lá do Adão e vindo a sequência, aleluia, a ponto de que as pessoas sem entendimento, sem compreensão, viveram um mundo devasto do Deus Todo-Poderoso, porque não respeitavam, não reconheciam a soberania de Deus. E eu vou adiantar um pouco em dizer que o Deus Todo-Poderoso se aborreceu tanto, irmãos, em que trouxe juiz sobre a terra, e o juiz que ele trouxe sobre a terra apenas escapou 8 pessoas: o chefe de casa, a dona da casa, e ali os 3 filhos e 3 noras. Então, o Deus Todo-Poderoso, Ele trata como filho quem respeita a Ele, reverencia a Ele, glória a Deus, teme a Ele. Pelo contrário, Ele não tem compromisso, porque não tem temor a Ele. Então, Ele que fez? Destruiu o mundo de então. Qual mundo? Com o dilúvio. Não foi assim? Continua. Aí eu estou trazendo uma sequência, a questão do exemplo de pai. Depois o tempo passou, o tempo, vamos dizer, encheu a terra, os moradores. O Deus Pai vai, muita gente levanta alguém para ensinar e também para corrigir. Aleluia. Primeiramente, o Deus eterno levantou
vamos dizer, em época, o Moisés. Moisés, o Deus Todo-Poderoso, não só conversava com ele, como também orientava a ele o que ele deveria fazer e o que ele deveria ensinar às pessoas. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, por favor, por gentileza, em Êxodo 19. E abra o versículo, leia o versículo de número 3 para mim, em nome do Senhor Jesus. Eu ver se o microfone até ali, porque tem um aqui. Glória a Jesus. Eu quero pedir mais agilidade aos irmãos, tá bom? Quero pedir um pouco mais. Eu falei em Êxodo, foi isso? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Eu disse o verso de número 3. Observamos. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Amém. Obrigado. Olha só, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele aos olhos dele tinha muita gente, mas ele destacou uma pessoa. E esta pessoa que o Deus Eterno destacou, o nome dele foi Moisés. E o Deus Pai disse: olha, você vai subir. Você vai subir porque eu preciso conversar com você. Você vai subir, eu vou te orientar. Aleluia. E o Moisés realmente subiu. E eu acho interessante aqui, irmãos, que mais aqui adiante a gente vai ver que o Deus Todo-Poderoso impediu em que o povo subisse. Somente Moisés. Olha só, no versículo em que o Deus Todo-Poderoso disse que falava com ele, ele falou as seguintes palavras: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Aí eu pergunto hoje, quem tem entendimento aqui que faz parte da aliança de Jacó? Quem acredita que faz parte da aliança de Jacó, irmãos? Eu estou com a mão levantada porque eu tenho convicção. Eu tenho minha convicção que eu faço parte da linhagem de Jacó. Aleluia. Sendo assim, eu preciso atentar para as palavras que o Deus Pai colocaste na boca de Moisés. Eu não posso ignorar o que Deus falou por intermédio de Moisés. No versículo de número 4, ainda está com a Bíblia? Vai, lê. Verso 4. O Deus Eterno trazendo a memória ao povo. Presta atenção. Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, Isso. como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora a observação do 5. A observação do 5. Presta atenção. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conceito, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quem poder dar glória a Deus? O que é que você é para Deus? O que você entendeu? Como Deus te vê? Você acha que Deus te vê como que fosse, vamos dizer assim, uma casa alugada? Ou você já entendeu que Deus não tem você como uma casa alugada? Ele diz que você é o templo dele. Quem reconhece aqui que é o templo de Deus? Você é casa própria de Deus. Aleluia. E ele não empresta essa casa a morador nenhum. Ele é o ocupante da casa. Quem está entendendo a palavra? O Deus Todo-Poderoso disse: Moisés, você vai dizer isso para o povo. Você vai mostrar para o povo os benefícios que eles têm. Aleluia. As vantagens que eles têm em me servir com diligência. Diligência. Ou seja, não serem vagarosos, não serem dormentes, não serem desapercebidos.
Eu estava conversando, queridos, com a minha esposa, a questão do povo de Israel. O povo de Israel, eles foram trabalhosos para Moisés libertar do Egito. Não foi fácil, não. Não foi fácil de jeito nenhum. E eu pensando comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a questão de Deus levantar libertadores. Moisés foi um libertador. E como nós seremos libertadores também, agora no presente? Como, irmãos? Também você, pastor, o libertador é Jesus. Sim. Você é representante dele. Você é representante de Moisés. Você prega o que Moisés pregou. Aleluia. E ai de Moisés se ele não tivesse dito o que o Deus eterno mandou ele dizer. Está entendendo? Então eu digo a mesma coisa. Ai de mim se eu não anunciar a vocês que vocês precisam serem mais diligentes. Quem está entendendo a palavra? Eu vou quando eu quero, eu vou quando eu penso, eu vou quando... Não, senhor. De maneira nenhuma. Nós temos compromisso com Deus. Aleluia. Então, o que fez valer a liderança de Moisés foi que Moisés, ele não guardava para si, mas ele ensinava o povo a guardar o que o Deus eterno mandava. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. No versículo de número 6. E vós me sereis o quê? Vamos repetir mais forte. E povo são as. Então, quando o Deus Pai dizia: Moisés, você tem que deixar o povo consciente de que eles agora são povo santo. Não importa como alguém veja e queira agora lhe classificar, você consigo próprio tem que ter a certeza de que agora é o povo santo. Aleluia. E este povo santo são os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Quem é filho de Israel aqui? Quem é filho de Jacó? Quem era Jacó? Israel. Quem era Israel? Jacó. Tanto faz eu dizer que nós somos filhos de Israel, como filhos de Jacó. Louvado seja o nome do Deus Pai. Ou seja, o Deus vivo, irmão, Ele quer que nós venhamos entender, aleluia, as suas palavras. Eu vou continuar aqui, indo em frente aqui com esses versículos maravilhosos. Versículo 7. E veio Moisés e chamou quem? Agora eu vou voltar uma pausazinha aí. Quem Moisés chamou? Presta atenção. Quem é ancião aqui? Quem é ancião aqui? Só assumiu ele dois? Eu sou ancião. Ele é ancião. O Edelcio é ancião. Ele é ancião. Eles são anciãos. Tá certo? O ancião da casa, ele tem o dever de simplesmente ordenar e as coisas acontecerem. Aleluia. Senão ele não é ancião. No mundo moderno de hoje, vamos dizer assim, a rapaziada que não teme a Deus, porque os que temem a Deus, ele não trata os pais assim. E aí, velho? Como é que tá, velho? Não, de jeito nenhum. Porque alguém entende que o ancião é só pessoa velha. Mas o ancião é o chefe da
casa. Não importa a idade. Ele é o chefe da casa. A criança vai sempre ver o pai como que o pai tivesse, no sentido moral, 100 anos, 80 anos, 70, 50, 20. O menino nasceu e o camarada só tem 20 anos. Para ele é recém-nascido. Mas a diferença da idade e da autoridade que ele tem, ele se tornou-se o ancião. Aí vamos lá para a continuidade aqui. O que diz aqui? Vamos continuar lendo. Vamos ver como é que o povo que foi ordenado. Vai lá. Então, amém? Quem diz amém? Amém. Amém é confirmação. Quando eu digo amém, eu estou dizendo assim seja. Aí o povo respondeu a uma voz e diz para quem? Quem pode responder? Para quem o povo disse? Para Moisés. O povo respondeu a quem, irmãos? Diga bem forte. Quem foi que disseram para o povo? Para Moisés? Tudo que o tudo que Moisés falou, o povo respondeu que ia fazer. E Moisés naquele momento foi e disse a Deus. Ele disse a Deus: olha, Deus, o povo respondeu que tudo que eu mandar eles fazer, eles vão fazer. Irmãos, eu pergunto aqui, ainda é para existir validade nesse versículo, sim ou não? Esta palavra, ela não mudou. Ainda continua sendo a mesma palavra. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem. O Senhor disse: eu vou vir a ti, Moisés, em uma nuvem. Eu acredito que nesse momento o povo tinha que estar observando o tempo. O povo precisava estar observando o tempo. Se for perguntar hoje qualquer pessoa a questão do tempo, ninguém sabe mais o que é lua nova nem lua cheia. Ninguém sabe mais, na verdade, quando tem a nuvem do verão que não promete chuva, porque o vento tira, né? O vento tira. Que no caso o rei Salomão, ele chegou a dizer o exemplo do preguiçoso. O preguiçoso, ele sai, aí olha para o tempo e diz: não vou plantar não, porque não tem nuvem. Está entendendo? Eu não vou plantar não, porque não tem nuvem, não vai chover. E assim o crente também, irmãos, que muitas vezes fica esperando sinal. Tem alguém que fica esperando sinal do céu. E eu pergunto: você deu sinal para o céu? Deu algum sinalzinho para o céu? Quando aqui o Deus Eterno fala com Moisés, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, ele diz: para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. O que o irmão falar para mim, eu tenho a liberdade, irmão, de chegar e dizer: meu Deus, tu ouviu, eu quero que tu ouça
o que o irmão falou comigo, Pai. Tu vê a situação dele, o que ele está passando. Pai eterno, age por ele, já que eu não posso fazer nada. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai ouvir a oração. A Bíblia diz que a oração feita pelo justo tem os seus. Se você for justo, Moisés, ele estava ali como justo diante do Deus Pai Todo-Poderoso. E o que ele ouvia do povo, ele contava para Deus. O Deus eterno, Moisés, eu vou aparecer a você de uma maneira surpreendente, em que o povo precisa ver o sinal, para que eles entendam que eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro-me de uma vez de uma pessoa, me vem aqui agora a memória, de uma pessoa que me fez uma pergunta a respeito do andamento da igreja, da casa de Deus. E ele era materialista e ele estava querendo entender, irmãos, na questão das finanças da igreja. E naquele momento que ele me fez a pergunta, que foi muito forte dentro de mim. Ele nem fiel estava sendo para ele ter, vamos dizer, a curiosidade de querer saber das coisas. Ele era infiel. E eu só disse para ele assim: meu irmão, a tua dúvida só basta você olhar assim e ver a diferença que você ficou 35 anos. Não foi igual aqui não, porque senão você vai pensar que foi pastor da Bíblia, porque ele ficou 35 anos, né? Não foi ele não, em outra localidade. Você ficou 35 anos. E o povo lamentava porque eles fizeram isso aqui há 35 anos atrás e nunca mais teve nenhuma modificação. E eu não vou dizer para você dizer para o povo o que você fazia não. Você deve mostrar. Olha aí, vocês viram aí o que foi que o pastor Edvar já fez dentro de um ano. Dentro de um ano eu tinha multiplicado o tempo em 100%. O tamanho, tinha feito assim uma coisa extraordinária mesmo. Aí eu disse: isso aqui é só para você ver que Deus está conosco. E quando alguém te perguntar, você diz: olha, como o Deus Pai abriu os olhos do servo de Eliseu, o Deus Pai abriu os meus olhos nas palavras que o pastor me disse. Eu disse: só diga isso, nada mais. Porque eu não estava conseguindo ver o que era feito, o que estava sendo feito. Mas quando eu disse: faça só uma análise, observe, 35 anos para um ano de diferença. E ele disse: não, você já disse tudo, pastor, não precisa falar mais nada. Então, o Deus Todo-Poderoso, irmão, Ele dá muitas das vezes sinais na igreja, através do agir dele, na vida da liderança. No caso, aqui foi Moisés, para o povo poder perceber o agir dele. Louvado seja o nome do Deus Pai, porque é coisa sobrenatural. Aleluia. E as coisas sobrenatural, o homem natural não entende. Aí o Deus Pai diz: Moisés, eu falo com você, eu vou falar com você de uma nuvem. Ele diz aqui no versículo 9, né? E esse aqui é para o povo poder entender, para poder compreender. Louvado seja o nome do Deus vivo. Agora vocês leem o versículo de número 10. Participação nesse versículo aqui, irmão. Uma parte era de Moisés e a outra parte era de quem? A parte de Moisés era o quê? Ordenar, era mandar, era dizer: ó, vocês precisam se santificar. E o escritor aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então a santificação, irmão, é algo extraordinário na vida do cristão, indispensável. Louvado seja o nome de Jesus. Mas enquanto aqui lavem eles as suas vestes, quem deve lavar minha roupa?
Quem deve lavar sua roupa? Quem é, irmão? Diga assim, eu. Tem pouquinha gente. É porque você tem quem lave, né? Isso é natural, entendeu, né? Da mamãe que lava. Eu tenho uma esposa que lava. Mas eu estou falando da veste espiritual. Eu estou falando aqui de veste espiritual. Você não entendeu que você está no natural. Quando você sair do natural e passar para o espiritual, você vai compreender a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus, depois de vocês, quantos anos depois? Lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 14, ele manda, continua insistindo até hoje. Até hoje, para nós lavar as nossas. Que veste espiritual. Se nós observarmos quando Paulo falava de veste, em Efésios, no capítulo de número 6, salva a memória, verso 10 e diante, ele fala de uma veste. Você pode ler aí? Nós vestimos a nossa armadura. É veste. É veste. Já encontrou ele? Nem você falou. Olha, vestir a armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Isso. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Só volta um pouco. Estar o quê? Prontos? Estais firmes contra as astutas ciladas do diabo. Continue. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Valeu, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas continua para poder completar o raciocínio. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, para aí. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção uma coisa aí. Ele manda vestir. É toda ou só é metade da roupa? Crente tem que dar o quê? Toda a roupa. Não é a metade da roupa, a metade. Vocês entenderam aí? Eu não vou estender esse assunto aí, não. Eu não vou dizer assim, irmão, deixa de usar bermuda. Eu não vou dizer para ti, não, tá? Irmão, deixa de andar sem blusa. Não, isso aí cabe a você. Tem pudor. Cabe a você realmente de ter vergonha de si próprio. Ele está mandando você vestir a veste espiritual, para que possa resistir os dias. Não se pode estar despido sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, sem o poder de Deus. Quando vestimos estas armas poderosas aí, nós pensamos firme, porque nós estamos calçados com sapato da preparação do Evangelho. Pisar firme, pisar forte, né? Ter convicção. Louvado seja o nome do Deus Pai. Se ele pisar na serpente, ela não vai morder, ela está ferrada. Está entendendo? Vestir a armadura de Deus. Moisés, diga ao povo que se santifique. E a primeira santificação desse povo tem que começar lavando as suas. Aí você pensa com você mesmo, que tipo de veste? Que tipo de veste eu estou usando? Que tipo de veste? Versículo 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai.
O Deus eterno já dizia assim: olha, amanhã isso vai acontecer assim, assim. E aí? Você vai de qualquer jeito? Quem está esperando Jesus voltar? Se Jesus prometeu voltar e não disse o dia nem a hora, eu tenho que estar esperando hoje. Agora eu tenho que estar o quê? Preparado. O Deus Pai, lá com Moisés, você manda o povo se preparar. Eu vou vir no terceiro dia, tá certo? Eu vou descer dessa maneira que alguém vai perceber. Aí a gente observa aqui nesse versículo, louvado seja o nome do Deus vivo, que todos os olhos iam ver. Eu nem vou falar aqui do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, tá certo? Porque senão eu vou para outra direção, né? Então vamos para o versículo de número 12. E marcarás limites ao povo, eu vou voltar para a palavra do limite. Tem limite para crente ou não, gente? Tem, irmãos? De primeiro as pessoas não tinham conhecimento, diziam assim, quando eram atacados a respeito da fé, que as pessoas diziam assim: ele agora está na lei descrente, é? Aí o pobre do irmão, sem conhecimento, sem ensinamento, sem entendimento, ele respondia, ele dizia assim: crente não tem lei. Ai, que eu ficava me coçando quando eu ouvia esse negócio. De alguém dizia assim, o crente mesmo dizia que não tem lei. Eu disse: tem lei, rapaz. Quem disse que eu não tenho lei? Eu tenho um limite. Existe um limite para mim. Paulo ele disse: olha, posso, mas não devo. Poder é uma coisa, dever é outra. Limite. O Deus eterno disse aqui para Moisés: e guardai-vos, não subis. O povo não poderia passar do limite. O que eu entendo com isso, irmão? Da bagunça religiosa que hoje está existindo. É porque as pessoas não têm limite. As pessoas passam do seu limite. As pessoas é para vir, mas a ordem de Deus é para ele ficar ali, santificando, lavando as vestes, para poder depois. Mas hoje alguém não, eu não tenho limite. Eu não preciso de ninguém para fazer isso ou fazer aquilo. Não. As coisas sem limite. O mundo está sem limite. Está todo mundo achando-se no seu direito, esquecendo os seus deveres. E direito meu começa quando eu termino os meus deveres. Não é assim, Lucas? Professor passa o mês todo ensinando. Ele recebe dinheiro adiantado? Quando é, professor? Só depois que ensinou o mês todo. Se ele não segurar, ele passa o mês todo liso. E o mês todo esperando a recompensa no final. Aí voltando para a questão dos limites. O limite de hoje, irmão, está, vamos dizer, generalizado, no sentido moral, que as pessoas não têm mais. E o Deus Todo-Poderoso, ele continua insistindo em limite. Em limite. Eu vi outro dia uma criança, olha só para vocês verem, uma criança, do tamanho dessas duas meninas aqui. E a menina disse assim: ei, se você não mandar me deixar agora, eu vou já denunciar de você. Meu Deus. Agora,
mais ouvir em casa, com certeza. Conhece os seus limites, irmão. Ele não passa o pé adiante da mão de jeito nenhum. Ele tem temor ao Deus Pai e guarda a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a ordem era para eles não subir e para eles nem tocar. E eu achei interessante esse versículo de número 12, que ele foi pronunciado na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, vamos lá ler, para ver se ele está atualizado com a nossa realidade. Vamos observar Hebreus capítulo de número 12, da leitura oficial. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 18 ao 20, vamos lá. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não falasse mais, porque não podiam suportar quem eles mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Amém? Tá bom, hein? Já deu para nós entender, irmãos, que quando Deus Pai diz não tocar, não toque não, meu filho. Não insista em querer subir onde você não ainda é tempo de subir. E nem é tempo de você tocar. Espera, tem o tempo certo. Quem entendeu, diga glória a Deus. O tempo do Deus Pai Todo-Poderoso. Eclesiastes disse, no capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Se há tempo da gente ouvir, é para a gente ouvir. Se é para falar, então fala. Paulo diz que quando nós se reunimos, um tem salmo, outro tem interpretação, outro tem língua. Que seja, o Espírito Santo capacita cada pessoa naquilo que é de edificação para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Então, se há limite, por que entre o povo de Deus tanta coisa sem limite? Tanta coisa sem limite. Nós precisamos entender que o Deus Pai Todo-Poderoso, o que Ele falava no passado, continua sendo orientado ainda no hoje. Aqui o título de Hebreus, exortação à santidade, vários preceitos. Então, exortação à santidade. Então, se o Deus eterno não quer que eu toque, eu não vou tocar mesmo, não. Não tem dinheiro que faça eu tocar, não. Não posso, não devo. Foi ordem do Deus Pai. Só tem um que pode subir, o outro tem que ficar. Então, com isso, queridos e amados irmãos, guardamos a palavra em nome do Senhor Jesus. Guardamos a palavra. E eu não cheguei realmente em outros versículos que eu queria chegar. Mas vamos chegar. Que é o fundamento da disciplina na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E quem Deus ordenou. Começamos aqui por Moisés, mas nós vamos para a sequência. Quem veio depois de Moisés? Quem foi? Depois de Moisés, o sucessor de Moisés, Josué. Vamos deixar para outra sexta-feira em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Que Deus em Cristo abençoe todos os nossos irmãos, possamos continuar, ouvindo a palavra, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos para quê? Em Cristo livres somos, nunca mais pecar.
que queira aceitar Cristo como Senhor e Salvador da vida? Alguém que queira reconciliar-se com Cristo? Glória a Jesus. Se quiser, vem à frente, nós vamos orar por você, em nome do Senhor nosso Deus, tá? E não ficamos de pé, agradecemos a todos os presentes. Deus continue a abençoar todos os nossos irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Deus Pai, Deus vivo, grande e poderoso. Obrigado, Senhor. Ó Deus, por tua providência divina, o teu Espírito Santo, Paizinho, do qual, Pai eterno, tem nos amado. Muito obrigado. Poder contar, Pai eterno, com a presença do teu Espírito Santo, trazendo em minha memória, Deus Pai, aquilo que tu queira que a tua igreja venha ouvir. Pai, continua assim falando com a tua igreja, fortalecendo na força do teu Espírito, e as palavras que todos ouviram, Deus Pai, fica escrito na tábua dos vossos corações, em nome de Jesus. Despede todos, ó Pai, na tua paz. Dá uma noite abençoada, dá, Pai eterno, amanhã cheio de alegria, de paz, de muita felicidade e de conquista, Jeová. Se a tua vida, Jesus de Nazaré, acontecer esta noite, que possamos ouvir o toque da última trombeta, em nome de Jesus, Deus Pai. Despede o teu povo, guarda aqueles que estão em casa, se tiver enfermo, Jeová, cura, Pai eterno, levanta as pessoas para glorificar e exaltar o teu Senhor, em poderoso nome, tudo, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Quem pode dizer amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Quem vai morar no céu, diga: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Glória a Deus. Deus abençoe. A tarde de louvor evangelística amanhã na casa de quem? Da irmã Ivonete. Aquela que acontecer, vai acontecer amanhã, que o Pai Eterno vai nos dar esta oportunidade. E a consagração 7h30 da manhã, para quem quer orar em nome do Senhor. E à noite nós não temos culto, né? Glória a Jesus. Mas algum departamento querendo fazer movimento, fica à vontade, tá?